Hello, poderosas! Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial nesse podcast. E o tema também desse episódio, ele é muito especial porque a gente vai falar um pouco sobre decisões, sobre coragem, sobre como que a gente sai de uma coisa que parece que está muito certo, parece que está bom, e aí de repente a gente decide entrar em outra sem saber direito o rumo do que aquilo vai tomar. E hoje eu trouxe uma convidada que para mim ela é muito especial, porque ela é uma das minhas melhores amigas. E a Fati, ela vai trazer exatamente sobre esse tema, porque ela largou o auge da carreira dela para se escolher. Mas calma que vocês vão entender que a gente vai entrar mais aí nessa história. E Fati, eu quero começar do começo, para quem não conhece você, para quem não sabe, da onde que surgiu, né? Porque na verdade o seu nome não é Fati também, as pessoas vão descobrir isso agora. E eu queria que você contasse um pouquinho de quem que é a Fati. Primeiramente, sou muito feliz, sou uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que ama sorrir. Então, não tem como falar de mim sem antes falar sobre o sorriso e o porquê. É um dos ensinamentos que eu recebi da minha bisavó, que ela fala assim: o sorriso ele não custa nada para quem oferece, porém ele vale muito para quem recebe. E o sorriso ele tem o poder de curar. Então, por mais difícil que o dia esteja, o meu lema é: estampa um sorriso na cara e só vai. E só vai. E conforme você já disse, o meu nome, na verdade, é Elisafate. Ele é bíblico, significa Deus é juiz. Só que eu tenho que confessar algo para você. Eu não gostava do meu nome. Por quê? Ninguém nunca acertou o meu nome. Primeira. Então era sempre, as pessoas sempre pronunciavam qualquer outro nome que não fosse o meu, Elizabeth, Elisafete, Elisete, qualquer coisa que não fosse o Elisafate, que foi o nome que meu pai escolheu e me deu. Eu sou cristã, meus pais são cristãos, então desde que eu nasci, então já nasci num berço evangélico. E todos os nomes, tanto meu quanto dos meus irmãos, são bíblicos. Então é por conta do significado. Significa Deus é juiz. Então é um nome bem forte. Só que como ninguém acerta, quando eu vim para o digital, eu falei, se eu usar o Elisa, é muito comum. Vai ter um monte de Elisa. Se eu usar o Fat, é marcante. Então foi assim que surgiu Fat Santos. Então, para além de contadora, para além de mentora de contadoras, para além do meu lado profissional, eu sou filha da Dona Ana, do seu Messias. Dona Ana, doméstica por muito tempo. Posteriormente, ela se formou como costureira. Meu pai trabalhou durante muito tempo como marceneiro. Hoje ele atua como representante comercial. Mas pensa que a gente vem. Tem pessoas que vêm do zero. Eu falo que eu venho no negativo, literalmente. Alguns pontos negativos porque sou a segunda filha mais velha de uma família de 6. Então, eu não tive uma infância. Eu me dei conta disso na terapia, recentemente, inclusive, porque durante a minha vida inteira eu cuidei dos meus irmãos. Meu irmão caçula, que hoje tem 31 anos, eu cuidei dele desde os 6 meses de idade. Ou seja, foram era uma criança cuidando de outras Sim. crianças, mas porque meus pais precisavam trabalhar. Então, para que eles pudessem, para que eles tivessem, na verdade, a autonomia de ir para o mercado de trabalho para trazer o sustento para dentro de casa, eu e meu irmão mais velho precisamos assumir. Então, como filha, a segunda filha mais velha, a segunda irmã mais velha, eu falo que a gente acaba tendo uma responsabilidade que a gente só se dá conta realmente quando a gente atinge a fase adulta. São renúncias que a gente precisa fazer ao longo da nossa trajetória, em que a gente realmente esquece de ser criança. Porque hoje eu sou assim, então, tipo assim, eu realmente, essa sou eu. Onde eu chegar, eu vou levar alegria, eu vou levar a criança que vive dentro de mim. Então, não tem como falar de mim sem falar do sorriso. Eu falo que é a minha marca registrada. Eu também acho, viu? E o nome também é a marca registrada, porque de fato não tem. Se você for procurar assim, você não vai achar. E é uma coisa que realmente se diferencia. Não só o Fati, mas hoje em dia também o Elisa Fati. Porque hoje, como você já aparece, muitas pessoas aprenderam a falar. Então, para mim, ainda continua sendo Fati, porque eu acho mais fácil de falar e eu acho que é mais marcante mesmo.
mas é muito legal trazer isso para as pessoas também entenderem, né? Porque é um nome diferente. E principalmente também na sua área, porque a gente vê que hoje o nicho de contabilidade, mulheres ali dentro de coisas administrativas, de dinheiro, não tem muito no digital da forma que você é, porque é muito 880, né? Então, eu até brinquei com uma convidada que veio, que esse mundo do dinheiro, ele é muito quadrado, assim. Então, a gente vê muito, é uma fórmula, e você tem que seguir isso aqui, e a gente vê muitos profissionais também que são muito naquela coisa engessadinha. Então, eu até brinco, né, na vibe escritório. Então, assim, todo mundo muito sério, todo mundo de blazer, e todo mundo. Então, tem muitos profissionais hoje que ainda tratam isso de uma forma muito engessada. Só que a partir do momento que a gente transforma uma coisa que na cabeça das pessoas já é difícil, porque falar de contabilidade é algo que hoje é difícil, se a gente for parar para pensar. Tipo, uma pessoa leiga não vai entender. Então, quando a gente consegue deixar isso de uma forma mais próxima, mais acolhedora, mais fácil mesmo das pessoas entenderem, a gente consegue fazer com que uma coisa que na cabeça das pessoas era chato, e aí muita gente deixava de empreender porque ia ter que lidar com a contabilidade. Muita gente tinha aquele bloqueio de, nossa, vou crescer, vou ganhar dinheiro, e aí, putz, vou ter que lidar com contabilidade. Então, a gente consegue ter mais pessoas hoje no empreendedorismo, porque pessoas como você trouxeram isso de uma forma mais fácil de entender. Então, eu até comentei isso com ela também, que hoje era um bloqueio meu, por exemplo, que eu pensava, nossa, se eu crescer, ou sei lá, se eu empreender, eu vou ter que lidar com isso. E hoje já é uma coisa que não é mais. Não é um bloqueio mais. Paralisa mais, né? Porque as pessoas já têm outros profissionais ali como você para ajudar nisso, para deixar isso de uma forma mais assertiva, mais fácil de entender. Então, eu quis trazer também, não só porque você é uma das minhas melhores amigas, claro, mas porque você é uma profissional de excelência e que consegue, ao mesmo tempo, fazer com que o conteúdo seja fácil das pessoas entenderem. Então, eu acho que a gente tem que trazer mais isso para o digital, não só para o digital, mas para a vida, para as pessoas conseguirem ver profissionais que são sérios, que entregam qualidade e que conseguem, ao mesmo tempo, ensinar as coisas de uma forma fácil de entender. Esse é um dos meus lemas diante disso de que você falou, é justamente esse, sabe? As pessoas, elas usam muitos termos técnicos. Então, pela área técnica, então, contabilidade, a parte do direito, as pessoas, elas tendem a usar termos técnicos, o que dificulta o entendimento de quem está recebendo a mensagem, do recebedor da mensagem, e isso faz com que as pessoas realmente tenham cada vez mais aversão. Então, quando você fala contabilidade, as pessoas já mudam a cara. Já muda a cara. Até você levar para ela usando exemplos do dia a dia dela mesmo, sabe? Um dos lemas que eu aprendi a defender na contabilidade é que cada CPF, cada CNPJ é único. Então, quando você usa exemplos do dia a dia dessa profissional para que ela possa entender aonde que a contabilidade se encaixa, é comum você ouvir assim, nossa, mas me deu até vontade de fazer contabilidade só de te ouvir. Ou eu não sou contadora, mas eu queria estar com você pela forma simples com que você aborda esse tema que aparentemente é tão complexo. Então, eu costumo usar uma frase que é assim: tudo depende da forma como que você embala. Então, se você embalar a contabilidade realmente como algo que é burocrático, algo que é muito chato, sabe? Então, a forma como você vai comunicar para quem vai te ouvir diz muito sobre até a tua própria experiência. Eu não gosto de acompanhar perfis em gerais que reclamam. E na contabilidade tem bastante. Sim. Então, eu não gosto, porque é a minha profissão, diferente da grande maioria, que, não, eu caí na contabilidade por acaso. Não, eu escolhi ciências contábeis. Eu escolhi ser contadora. Eu escolhi atuar na contabilidade da forma que eu atuo hoje. Então, toda a minha bagagem hoje de experiência, essa facilidade que eu tenho de levar a contabilidade numa linguagem mais acessível, ela é fruto de um ramo de experiência profissional. Então, eu só sou a Fati hoje, só é a contadora, tributarista, mentora de contadoras, porque antes ela precisou ser operadora de telemarketing de cobrança, precisou atuar com técnicas de negociação, precisou ligar para as pessoas para fazer uma cobrança e lidar com o outro lado, com a inteligência emocional, da pessoa estar te xingando do outro lado da ligação e você se manter plena com um sorriso no rosto. Entende?
Por quê? Quando eu entendi isso, que o problema da outra pessoa não era comigo, era com a empresa ao qual ela ficou devendo, isso para mim trouxe realmente assim tranquilidade. Então eu estou aqui como a intermediária para a resolução de problemas. Então hoje me pergunta, a tua empresa hoje ela é nichada? A tua contabilidade é nichada? Não, eu sou uma contadora que resolve problemas. Ponto final. Sou especialista na área tributária, mas hoje eu não tenho, por exemplo, existem profissionais hoje que atuam, contadora da área da saúde, da área da beleza. Não, eu atuo realmente hoje por conta da bagagem profissional, conforme eu estava falando, operadora de telemarketing, depois eu tornei supervisora, analista de suporte, trabalhei na área de TI, que eu odiava na época, odiava. Tanto que tem um fato bem engraçado dessa situação, que quando eu fui realmente remanejada para este setor, porque a empresa perdeu, era uma empresa de cobrança, ela perdeu parte da carteira, e eu e uma outra amiga, que éramos uma das melhores funcionárias, eles não quiseram demitir, eles seguraram a gente. Então, ele falou assim, a gente vai mandar vocês para um setor, que é um setor que é de segunda a sexta, porque até então eu trabalhava de segunda a sábado, é um setor que paga muito mais. Então, é uma forma de reconhecer toda a entrega que vocês deram para a gente até aqui. Aí eu falei, mas eu não quero ir. Quando eu olhei uma central com 120 homens, só eu e a Maria de mulher. Eu cursando matemática, a Maria cursando administração. Os demais eram ciências da computação, sistema de informação, web designer. Aí a gente chegou no treinamento na central do Bradesco aqui em Osasco, na Cidade de Deus. A gente sentou lá no fundo, eu e a Maria sentamos no fundo porque a gente não sabia nada daquilo. Então a gente sentou e esse treinamento era para trabalhar atendendo na época quando surgiu o OBB Plus, que é um sistema de integração de cobrança do que o Bradesco oferece para as empresas. Então toda a parte de emissão de cobrança era feita através desse aplicativo. Eu e a Maria sentamos no fundo. Só que as máquinas que a gente sentou, elas não estavam funcionando. Então a gente foi obrigada a ir para frente. Então a gente sentou bem na frente. E aí os caras de trás, eles entendiam tanto da parte de comunicação, de informática, eles desligavam a nossa máquina com um comando através da máquina deles. Então, você estava aqui do nada, a tua máquina, assim, tipo, o Windows desligando. Aí eu, amiga, parou, a máquina está desligando, a minha também. E aí, os meninos lá atrás morrendo de rir da nossa cara. A gente saiu para assistimos toda a parte de treinamento de manhã, aquele monte de linguagem técnica que a gente não estava entendendo absolutamente nada. E aí nós voltamos do almoço antes, a gente nem conseguiu comer, para ser bem sincera. E conversamos com o instrutor. E falamos para ele assim, vamos ser honesta contigo. A gente não sabe nada disso que você está falando. A gente não entendeu absolutamente nada. Aí ele, como assim? O que vocês estão me falando agora? Se vocês tivessem me falado antes, eu já tinha usado exemplos de maneira com que vocês entendessem. E aí, não, estamos falando agora. Ele falou assim, então tá, então eu vou ficar mais perto de vocês. Então ele começou a falar com a gente de uma língua, usava o tecnês com todos e com a gente ele chegava mais perto e aí ele foi no nosso tempo. Foi um dos ambientes que eu mais aprendi. Que aí depois, obviamente, você acaba conquistando, né, com as pessoas que trabalham com você. E aí, o que eu aprendi com esses meninos nessa central de 120 homens que eu trago para minha vida até hoje? Aprender fazendo. Inclusive, isso faz parte da minha metodologia de ensino hoje. Hoje, eu ensino fazendo. Você precisa ter o cliente para que você possa ter o direito de me ter como sua mentora, para que você possa ter o direito de me ter como sua consultora, porque eu vou te guiar realmente com você colocando a mão na massa. E foi isso que eles fizeram comigo. Eles faziam várias coisas e eu falava, uau, que incrível! Como que você fez? Eu queria olhar na máquina dele como eles estavam fazendo. E eles falavam, não, faça na sua. Vou te instruir e você faz. Então, foi assim que a minha metodologia nasceu, olhando para a minha trajetória profissional. Então, hoje, eu consigo atender cliente de e-commerce, cliente de prestador de serviço, indústria, comércio, independente da área, justamente porque uma somatória da minha experiência profissional. Então, de operadora telemarketing a especialista tributária, tiveram outras experiências profissionais que eu passei e que foi um apanhado. E eu entendi, principalmente do último ano para cá, o quanto foi importante eu passar por cada uma dessas profissões, por cada uma dessas cadeiras que eu sentei
mesmo eu, em algum determinado momento, eu tendo odiado sentar nessas cadeiras. Eu acho que todo mundo já passou por alguma experiência que não gostou muito, assim, mas que ensinou muita coisa. Foi até legal você ter trazido essa questão do ambiente, porque eu sou formada em computação gráfica, né? E na minha sala só tinha eu e mais uma moça. Então, assim, era só homem, eu acho que tinha 40, espaço para 40 alunos na sala, e só tinha nós duas de mulheres. E aí, no final, ela até saiu e ficou só eu de mulher. Então, Nossa, era um ambiente que tinha muito homem, e eles eram todos mais velhos do que eu. Eu era a mais nova da turma. Então, assim, eu já cheguei sendo a mais nova da turma e num ambiente que a maioria era homem e que eles já sabiam muito, né? Eles estavam ali meio que como um hobby, porque eles já tinham outra profissão. E aí é muito doido porque a gente acaba aprendendo muito de fato. Então a gente olha o que a outra pessoa está fazendo e diz, nossa, como você fez isso? E aí você vai lá e vai aprendendo. E nessa turma, o meu professor me ensinou muito, assim, que ele tinha uma paciência absurda, que assim, eu não sei se eu teria a mesma paciência dele. Eu até brincava. Porque assim, ele vinha e ele explicava, e aí assim, ele não fazia, ele nunca fez por nenhum aluno. Ele chegava do seu lado e ele ia falando, ó, ali tem tal coisa, vai ali que você vai achar tal atalho. Então, ele me ensinou muita coisa, assim, e tinham coisas que eu não gostava, tipo modelagem 3D, criação de game. Não é minha vibe, não gosto disso. Mas eu aprendi, e assim, eu no final do curso, que eram esses módulos mais chatos, eu fui assim, na força do ódio, mas ele me ensinou muito, assim, então eu chamava ele o tempo inteiro, assim, e eu não ficava com dúvida. No começo eu ficava meio retraída, assim, nossa, mas eu vou chamar de novo. No final eu já estava assim, não, Anderson, vem aqui de novo, me explica isso aqui que eu não entendi. E ele tinha muita paciência, era muito gente boa, assim, e, e isso me ensinou também muito sobre ser mentora. Porque na primeira aula que eu fiz, eu estava numa turma que tinham pessoas mais velhas, mas que, assim, eram uns caras que, de fato, trabalhavam 100% na área. E aí eles não me recepcionaram muito bem, tipo, eles não me cumprimentaram, eles não foram muito gente boa comigo, assim. E aí, no final da aula, o professor chegou em mim e falou, Vi, ó, eu vou ser muito sincera, eu acho que tem uma outra turma que é mais a sua cara, que vão te recepcionar melhor e que eu acho que vai ser muito melhor para você aprender. Não só para você aprender com eles, mas para você ensinar o que você sabe para eles também. E aí ele falou, ó, você não quer mudar para essa outra turma? E eu falei, tá bom, então, né? Já está achando melhor, enfim. Mudei. E assim, foi a melhor coisa, porque no primeiro dia já me recepcionaram muito melhor. Era uma galera que já, tipo assim, era mais de conversar, era mais a minha vibe, sabe? sei. Então, isso já me ensinou muito sobre ser mentor, sobre você chegar e falar, ó, eu acho que isso aqui vai ser melhor para você. Talvez você queira isso, mas eu tô vendo que isso aqui vai ser melhor para você. Então, as experiências que a gente tem na vida, de fato, ensinam não só sobre trabalho, mas sobre ser Vida. mentores melhores, sobre a vida e sobre ser mentores melhores também. Então, eu vejo que as pessoas elogiam a gente nesse sentido, né, de ser mentor e tudo mais, mas na verdade foi uma construção. A gente não começou do dia para a noite, a gente foi construindo isso ao longo do tempo. Então, foi muito legal você trazer isso também, porque hoje nós somos mulheres muito, digamos, muito fodas mesmo, mas porque a gente Exato. precisou passar por situações que ensinaram para gente, sabe? Então, eu sempre gosto de trazer isso também de trajetória, porque as pessoas têm uma visão muito limitada no digital. De tipo, ah, a pessoa começou e aí ela estourou do nada. Sendo que muita gente, não, teve uma história, a pessoa lutar muito, precisou, assim, viver por muitos anos tentando até dar certo. Então, até trazendo também sobre o tema, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de onde você estava na sua carreira quando você decidiu sair e decidir, assim, empreender. Porque empreender é uma coisa muito louca, assim, é uma loucura. Eu sempre brinco porque a pessoa que ela decide empreender, ela tem que ser muito apaixonada pelo trabalho e muito doida. Por quê? Porque por Tem mais que ser que chegue apaixonada e doida, gostei. porque por mais que chegue um momento em que a sua empresa fatura bem, tem ali um controle, você sabe quando você vai ganhar, no começo você não sabe. Então, assim, é muito incerto. E aí tem mês que você fica assim, putz, e agora? Como que eu vou pagar as contas? E o que eu vou fazer? Para quem que eu vou pedir ajuda? E para quem está de fora, as pessoas não entendem isso. Não, Para não quem, entendo. para quem é CLT, a pessoa não. Por mais que a gente explique, desenho, ainda não entra na cabeça. Não Então, eu entendo. queria que você falasse um pouquinho do momento de carreira que você estava quando você decidiu sair disso, porque, assim, foi uma decisão meio que
querendo ou não, no escuro, né? Podia dar tudo errado ou podia dar tudo muito certo. Então, em que momento que você estava da carreira quando você decidiu, né, fazer isso? E o que que fazia esse momento ser um auge na sua vida? Nossa, que pergunta e que realmente me leva no início da minha carreira profissional. Sim, Porque quando eu decidi deixar o mundo corporativo e assumir o empreendedorismo como realmente a minha opção, que tem a opção A, não tem opção B, a opção A vai ter que dar certo. Eu estava exatamente na empresa que eu quis trabalhar em 2005. E a gente está falando do ano de 2021. Em 2021, eu estava trabalhando na empresa que fez parte dos meus sonhos profissional em 2005. No meu primeiro emprego, que foi como operadora de telemarketing, em Alphaville, aqui na cidade onde eu moro, um dos bairros, e eu passava em frente dessa empresa. E sempre que eu passava, tinha ônibus, alguns ônibus chegando com as pessoas, com os funcionários para trabalhar. Então, todo mundo devidamente uniformizado, com as suas malas de viagem, aquelas de rodinha, sabe? Toda personalizada. E aí eu olhava aquilo tão lindo e eu falava assim: nossa, era meu sonho trabalhar nesse lugar. Porque é um prédio bem de esquina, enorme, e as pessoas eram pessoas bonitas. Você olhava e falava assim: são pessoas inteligentes? E aí, olha quanto que a gente se sabota. Eu olhava e eu não me sentia capaz de ainda ir lá levar um currículo. E olha o que eu prometi para mim mesma: eu vou estudar, eu vou obter conhecimento suficiente para poder me sentir apta para estar neste ambiente. Então, eu ainda era operadora de telemarketing, eu não tinha uma faculdade, porque não tinha condição. Não tinha condição. E eu passava em frente todos os dias, era o meu desejo. Então, eu passava, eu sentava, quando eu estava indo, eu sentava do lado em que o ônibus passava em frente, quando voltava, eu sentava do outro lado, porque eu queria passar olhando. Anos se passaram, eu passei por diversas experiências profissionais, e a gente salta para o ano de 2019, quando eu decido, eu não estava mais no mundo, eu saí durante um período. Eu comecei minha carreira em 2025 como operadora de 2005 operadora de telemarketing. Depois eu fui para supervisão, analista de suporte que eu contei para você. Depois de analista de suporte, aí eu já estava fazendo a faculdade de matemática. Então eu entrei numa empresa que eu precisava fazer um estágio, eu entrei numa certificadora, trabalhei nessa empresa certificadora. Saí dessa certificadora, aí foi quando eu já estava fazendo, aí concluí a parte da matemática e fui desistir da matemática, na verdade, porque era um estágio não remunerado, dando aula. E como que você paga a sua faculdade sem receber? E aí foi um momento bem desesperador, porque comecei o estágio, porque eu não sou de abandonar sem tentar. E aí, em uma das aulas, quinto ano, que eu cheguei com essa cara de menina, era ainda mais menina, se a professora tá de caô com a nossa cara. Não, eles não me respeitavam. E eu não sabia me impor. E aí eu tive uma crise de ansiedade para a diretoria, conversei com o diretor, e ele falou assim: talvez você foi mentor. Talvez você não esteja ainda pronta para assumir essa cadeira. Senta, pensa, veja se é isso mesmo que você quer, porque de agora em diante é assim para pior. E tinha um amigo que usava uma frase, eu lembro dele ainda hoje, do Fagner, fazia matemática comigo, ele falou assim: calma, depois piora. Essa era a frase que ele falava sempre. E ali eu sentei com a minha professora da época do ensino médio, que se tornou uma amiga minha, e ela fez comigo aquele teste vocacional, porque eu não sabia o que escolher. E até perguntei para o diretor da escola na época, eu falei assim: qual que é a opção que você me dá então? Ele falou assim: eu, como educador, não posso ser taxativa e falar, faça esse curso. Você precisa se encontrar. E aí eu conversei com a professora Geni, e aí ela falou assim: eu vou te ajudar nisso. Fez comigo um teste vocacional. E eu, assim, me apaixonei pela contabilidade. E foi a minha realização, do primeiro até o último dia de aula. Eu não faltava. Eu sempre fui muito dedicada aos estudos. Então, assim, não adiantava você querer me fazer sair de Barueri, atravessar a cidade para Barra Funda, para chegar lá e falar assim: vamos embora? Não, meu filho, eu vou ficar na sala. Mas só você vai ficar assim, só eu vou ficar. Só eu sou bolsista 50% e não posso pegar uma DP, então eu preciso. E ali foi
quando eu tive a chance de entrar na área da contabilidade, participei por um processo seletivo, entrei, trabalhei nessa empresa, saí dessa empresa, fui trabalhar no ramo do agronegócio, um grupo de empresas, então eu trabalhei como aí eu saí da área contábil, fui para a área administrativa, gerente administrativa desse grupo, e aí era um grupo de 8 empresas espalhado por estados do Brasil, não era só em São Paulo. Era Goiás, Mato Grosso, era também a Paraná. Então, era disperso. E aí eu tratava já com a bagagem de conhecimento desse primeiro emprego na área da contabilidade. Lá eu consegui a expertise para poder analisar. Os sócios, eles não fechavam contrato quando eles iam comprar carreta de algodão, carreta de soja, de farelo de soja, se eles não falassem comigo antes. Por quê? Eles tinham que entender se a operação era viável ou inviável. Estou comprando de um produtor do Paraná. Por qual das empresas do grupo é melhor a gente comprar essa carga? E aí eu fazia análise para saber qual era o CNPJ que tinha mais crédito de CMS, que é o imposto estadual, para poder compensar no preço de compra e, consequentemente, no preço de venda dessa mercadoria. Só que foi nessa empresa também em que eu trouxe uma amiga para trabalhar comigo, uma amiga de anos, mais de uma década, para você ter uma noção. E aí, resumidamente, ela me deu uma rasteira e ela ficou no meu lugar. Ficou no meu lugar e eu lembro que, na época, isso doeu mais do que qualquer coisa. Eu perdi 7 quilos em uma semana, para você ter uma noção. Eu perdi fé nas pessoas e amizade, eu me isolei completamente. Só que naquela época eu entendi que essa minha amiga queria me prejudicar. Então, isso para mim, só que para a cabeça dela, não. Ela optou pelo que era melhor para ela. Então, ela acabou ficando no meu lugar. E ainda bem que ela fez isso. Porque, graças a ela ter feito isso, eu fui trabalhar numa empresa, numa indústria de borracha. Nessa indústria de borracha, eu aprendi importação, aprendi exportação. Eu saí de lá com uma bagagem, assim, gigantesca e com o seguinte sentido para a minha vida. Eu preciso voltar para a minha área de formação. Porque eu estava fora da área da minha formação. Fiz uma pós, e aí eu falei, eu preciso voltar. Então, eu abri mão de receber o que eu recebia, fui receber menos para começar como analista júnior numa contabilidade, porque eu sabia que eu precisava voltar a ter experiência. Porque não é igual andar de bicicleta, não, tá? Essa área que eu escolhi, realmente, ou você é doido ou você gosta muito, ou você gosta muito e é doido, entende? Porque você precisa estar constantemente estudando, não é igual andar de bicicleta. Então, eu me sujeitei a entrar nessa empresa, aprendi muito, muito mesmo, porque eu entrei sedenta de conhecimento. Eu entrei, assim, com sangue nos olhos. Montei o meu repertório de conhecimento e quando eu entrei nessa empresa, e aí a gente vai entrar no assunto que você perguntou sobre o empreender, o que foi a virada de chave para empreender. A gente estava, realmente, assim, eu estava com o olho já para poder, eu já fazia imposto de renda desde 2010. Então, era o único serviço que eu oferecia fora o meu CLT. Eu não oferecia outros serviços. Só que eu ainda não enxergava isso como um empreender. Coisa maluca, né? Eu não enxergava como um empreender. E aí, nesse momento, na entrevista para entrar, voltar para a área contábil, o dono da contabilidade me perguntou assim: o que você se imagina fazendo daqui 5 anos? E aí eu falei: estar com a minha empresa de contabilidade. A gente estava no ano de 2019. E aí ele falou assim: ninguém nunca foi tão ousado quanto você. Mas que fique claro que essa tua ousadia está te garantindo a vaga. E eu achei aquilo o máximo. Por quê? Eu já falei para ele que tinha alguns serviços que eu já fazia. Então, situação fiscal de empresa, essas coisas eu já fazia para as pessoas que eu conhecia. Só não cobrava, mas fazia. E foi aí que eu aprendi tudo que eu precisava. Na pandemia 2020, eu decidi meter as caras e, para além de falar para as pessoas que eu conhecia, jogar para o mundo, gritar para o mundo que eu empreendia, que eu era contadora, porque até então eu não falava. E foi uma decisão que me pesou muito, porque o mesmo motivo que foi para eu ser contratada foi o motivo para eu ser demitida. O dono da contabilidade me chamou um dia e me perguntou: você conhece a página Fat Contadora no Instagram? Que foi assim que eu comecei. Eu falei: sim, é minha. Toda feliz. Aí ele falou bem assim: estou acompanhando essa página tem 2 semanas. Eu falei: que legal, e o que você achou?
Aí ele falou, uma merda. Oh, meu Deus. Aí eu deu tela azul, né? Aí eu falei, como assim? E aí ele me falou, nessa página você fala de dicas de emprego, você fala dicas de currículo, você ajuda as pessoas com auxílio emergencial. A gente estava na pandemia. Verdade. E assim, você nem é especialista em nenhuma dessas áreas? Tá uma bagunça. Eu ouvi aquilo e aquilo doeu. Ele desligou a chamada e eu chorei, porque estava em home office. Eu chorei muito, porque aquilo ali me machucou. Fui dormir bem triste. No outro dia, a palavra fala, né? Sou cristã, na palavra fala. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. No dia seguinte, eu acordei e falei para minha irmã. A minha irmã que foi uma das minhas incentivadoras, além do meu marido, para que eu pudesse ir para as redes sociais. Eu falei assim: a gente precisa repaginar. Eu nem sabia que era rebrand disso. A gente precisa repaginar o meu Instagram. Porque ontem eu ouvi isso, isso, isso e isso. E no final ele tem realmente razão, tá uma bagunça. Eu não sei para quem que eu tô falando. Eu tô falando com todo mundo, só que eu não sei, acho que eu não tô chegando em ninguém. E a minha irmã me ajudou. Então a gente começou. Se você olhar o meu Instagram, invista um tempo, realmente. Rola o meu feed. Vai estar lá as artes que a gente fazia no PowerPoint, porque a gente não conhecia o Canva. Cada fonte, cada post era uma fonte diferente, que hoje eu olho e falo, meu Deus, que isso? Mas foi assim. E meu irmão mais velho, vendo o meu empenho e o da minha irmã, ele viu um programa que a empresa que ele trabalhava, a Gerdau, na época, fez para as mulheres, que era o Sebrae delas. Então ele falou: olha, se inscreve nesse curso aqui. A gente se inscreveu, a gente descobriu o mundo do Sebrae, a gente, uau! Quantas coisas, quantos cursos que a gente pode fazer de graça. E a gente começou. Graças a essa demissão, em 2021, eu entrei nessa empresa de 2019. 2021 eu fui demitida por estar empreendendo. Quando foi, eu fui demitida em março. Na semana seguinte, dia 21 de março de 2021, eu fui demitida. Na semana seguinte, eu passei num processo seletivo em que eu escolhi o meu salário, escolhi quando eu começava, porque eu nem queria entrar nessa empresa, porque minha irmã estava grávida na época, eu queria acompanhar o final da gestação. Acabou que eu joguei o salário lá em cima e me aceitaram, e ainda eu prometi para a gestora que eu ficaria na empresa se ela conseguisse aquele salário, corta para um mês depois. Eu processo seletivo da empresa que fez parte dos meus sonhos profissionais em 2005. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu prometi, eu me comprometi. Só que essa aqui é a chance que eu mais esperei na minha vida toda. Busquei a confirmação, nem dormi de um dia para o outro, ia conversar com a Natália. E aí eu cheguei para falar, como é que você falar contigo? Ela, claro, vamos na sala. Antes de eu abrir a boca, ela falou, você vai sair, né? Aí eu, como você sabe? E a minha cabeça tentando raciocinar se eu conversei com alguém, né? Falei, como você sabe? Ela falou bem assim, quando você entrou, Deus, ela também era cristã. Deus me falou que a tua passagem seria breve. Só que eu não pensei que seria tão breve, eu não pensei que fosse só 30 dias. Mas vai lá. Dê o teu melhor da mesma forma que você deu nesses 30 dias aqui, porque o que você fez aqui em 30 dias, a nossa contabilidade não fez em 7 anos que está com a gente. E se não der certo, passou um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não deu certo, se você quiser voltar, as portas estarão abertas. Se a tua posição estiver ocupada, a gente vai criar uma vaga para te receber de volta. E assim eu fui. Quando eu entrei na empresa, pandemia, todo mundo de home office, mas eu fui para conhecer a empresa de máscara, uma foto, inclusive, de máscara. E aí eu entrei, você estava de máscara aqui, mas meu sorriso, eu não sei se as pessoas, quem estava lá estava vendo, mas estava de orelha a orelha. Eu estava me sentindo por dentro da Yane dos Santos, dando várias piruetas, porque foi a realização de um sonho. Ali eu olhei e vi o quanto que valeu a pena. Tudo que eu tinha enfrentado, as coisas que eu ouvi ao longo da minha jornada. Eu realizei um sonho de 2005 em 2021.
sabe? E ali nessa empresa, eu tive a oportunidade de aprender muito. Fui chamada de louca? Sim, porque eu entrei numa empresa de turismo no meio da pandemia, em que ninguém estava viajando. Sim. Você é louca? Eu falei, só Deus e eu sabemos. E, inclusive, fui chamada de louca pelos funcionários da empresa. A galera que eu entrei na contabilidade falou, você é doida. O faturamento caiu. Todo mundo de home office. Os salários reduzidos, porque teve aquela redução, o programa que o governo deu. Só que eu entrei com o salário que eu escolhi. Eu entrei, todo mundo estava recebendo a metade, né? Eu recebendo meu salário integral. Agora eu posso falar. Só Deus e eu sabia da minha realização. E lembra que eu falei que eu fujo de ambientes que reclamam? Então, quando as pessoas começavam a reclamar, que elas chegavam até mim para me desanimar da minha realização de sonho, eu falava, eu entendo, essa é a tua experiência. Isso aqui não tá bom para você, sai. Isso aqui faz parte de uma realização minha. Então, assim, eu te entendo perfeitamente, mas não atrapalha não a minha realização. Me deixa vibrar, me deixa viver esse momento, porque eu sei o quanto que isso aqui, estar aqui, significou para mim lá no passado. Para aquela pessoa que se sentia incapaz de acessar aquele ambiente por conta da falta do conhecimento que eu tinha na época. A maioria dos conhecimentos que eu tenho foi gratuito. Eu ocupava, eu ia atrás de cursos de graça, porque eu não tinha condição de pagar. Então, estar ali, nossa, só Deus e eu e a minha família sabemos o que representava. O conhecimento que eu saí da onde eu estava, na empresa de contabilidade que eu estava. Que eu cheguei, teve um momento que eu fui pedir um aumento, quando eu terminei a pós, e ele olhou nos meus olhos e falou para mim assim: você está pedindo aumento só por conta. Pegou o papel, tá? Só por conta disso daqui. Papel aceita qualquer coisa. Só que o que me fez chegar até ele para pedir um aumento? Porque a gente sempre se pergunta quando está no CLT, qual que é o momento de eu pedir um aumento? E meu esposo sempre foi gestor, desde que eu conheci. E aí, uma vez a gente conversando, a gente troca muita figurinha, e aí ele me falou assim: o melhor momento de pedir aumento é quando você olha para as pessoas que são seus pares, que trabalham contigo, e você está fazendo algo diferente do que eles estão fazendo. A entrega está sendo superior, teu conhecimento, você tem certificados, você está sempre se atualizando. E aí eu olhei, e aí foi quando eu apresentei. Quando ele falou que o papel aceitava qualquer coisa, aquilo ali foi uma rasteira, sabe, que me deu e me desanimou. Então, quando ele me mandou embora, eu já estava procurando outra coisa, então foi uma confirmação. E, obviamente, que o sentimento de ser desligado não é bom, né? Só que eu entendi realmente com aquele famoso pé na bunda que me colocaria para frente. E foi quando eu entrei, né, nessa empresa que fez parte dos pessoas profissionais. Eu saí de lá como júnior, porque o papel aceitava qualquer coisa, e eu entrei como sênior, empresa que fez parte dos meus sonhos profissionais. O conhecimento que eu tinha lá, que eu atendia 66 empresas, do lucro real, lucro presumido, simples nacional, de segmentos diversos. Transporte, indústria, comércio, prestação de serviço. Eu entrei como sênior. E eu entrei nessa empresa, eu dei o meu melhor, ajudei a implantar muitas coisas, participei de um processo, a empresa foi vendida. Eu participei daquele processo de transição que é toda uma loucura. Aprendi muito. E nessa venda a empresa saiu da minha cidade, foi para a capital, foi para São Paulo. E eu não sabia que esse mover de pedras fosse impactar na minha decisão de encerrar o meu ciclo no mundo corporativo. Então eu comecei a desenvolver crise de ansiedade no trânsito, que eu entrava às 7 horas da manhã, saía da empresa às 5 horas da tarde, mas eu chegava em casa 7, 8, 9, 10 horas da noite. São Paulo é um caos. É um caos. Então, assim, aquilo começou a pesar muito e todo mundo estava lá, que mudou daqui para lá, reclamando. E eu sempre com um sorriso no rosto, lembra? Sorriso é a marca registrada. Pode estar tá um caos, entende? E aí eu sentei com o meu gestor e falei para ele assim, tá difícil, não estou conseguindo. Não consegue um híbrido, pelo menos? E ele falou, a gente não consegue. Ele falou bem assim, inclusive você foi uma das elogiadas na reunião da diretoria.
Você é uma das poucas que veio de Barueri para São Paulo que está sempre com um sorriso no rosto, a única que está motivada e motivando os outros. Eu falei, mas você falou para eles tudo isso que eu estou te falando, que está difícil? Não tem como. Ele falou, tua postura mostra que você não está desmotivada. Mostra que para eles você está bem. Diferente dos outros, que realmente os resultados estão impactando e mostrando que não está bom. Mas os seus resultados falam que está tudo bem. Aquilo ali me fez pensar exatamente na minha trajetória. Não é porque as coisas não estão boas que eu preciso descontar nas outras pessoas que estão à minha volta. Sim. As pessoas não têm nada a ver com os meus problemas. As pessoas não tinham a ver que eu tinha que atravessar a cidade para ir, para voltar. Então, eu sempre tratei todo mundo muito bem. Só que eu não esperava que isso fosse ser um agravante, sabe? Para que ele não pudesse conseguir me desligar. E ali eu já estava conciliando CLT com empreendedorismo, porque eu já estava como contadora, cuidando de outras empresas, tinha meus clientes, eu já estava como mentora, dando aulas. Às vezes eu começava as aulas, eu estava no trânsito aqui, ó, no celular. Colocava e ia ministrando até chegar em casa. Chegava em casa, as crises de ansiedade começaram a ser tão altas que eu chegava, meu esposo já estava com a xícara de chá na mesa para poder eu baixar aquela adrenalina. E um dia eu sentei com ele, a gente fez, no meio da pandemia, a gente gerou toda uma transação bancária que economizou para a empresa, o grupo do tributário, mais de 78 milhões de reais de economia para a empresa. E eu ganhei um certificado de funcionária de destaque. Quando eu olhei que para as pessoas de fora, eles pagavam um percentual sobre essa economia, e para mim, enquanto funcionária, eles apenas me deram parabéns. Ainda foi muito, né? Porque tem lugares que nem isso. Tem lugares que nem isso. Eles não, fizeram uma matéria, publicaram na intranet, me entregaram esse certificado das mãos do meu diretor, da diretora de RH, foi todo um reconhecimento bem bonito. Mas o conhecimento não paga a conta, né? Não me permite ir para o Multibet comer. E foi ali que eu percebi, e aí quando eu conversei com o meu gestor, que ele veio me dar parabéns todo feliz, eu falei para ele, então, todo esse trabalho que eu fiz aqui, eu conseguiria fazer perfeitamente na minha casa. Mas você não consegue mesmo um híbrido? Principalmente por conta do agravante da minha situação. Aí ele falou para mim assim, lá eles me chamavam de Elisa, né? Elisa, quando a gente decidiu te contratar, a gente comprou o seu tempo. Essa frase era que eu precisava ouvir, porque eu percebi que eles estavam pagando barato pelo meu tempo. Foi aí que eu decidi entregar o meu tempo da melhor forma possível, porque eu estava perdendo muito tempo no trânsito, e tempo a gente não recupera. Então, ali eu percebi que era o momento de eu parar de consolidar o império dos outros e focar na construção, na estrutura, na base do meu negócio. Uau! Não, muito bom ouvir as histórias, assim, eu já sabia um pouco, né? Mas aí é muito legal ouvir, porque as pessoas não têm noção, né? Quando a gente olha de fora, parece que é tudo muito fácil, assim, para os outros. E no meio desse caminho, eu tenho certeza que você teve que ser muito corajosa. Só que a gente sabe que até a gente chegar, assim, no auge da nossa coragem, tem um processo. Hoje, você se considera uma pessoa corajosa, daquelas que, tipo, vai e faz, e não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer aqui muito mais do que antes, acredito, né? Mas me conta um pouquinho de como que é a Paty hoje em relação a isso, assim, de novos projetos, como que você encara coisas novas que chegam na sua vida. Olha, realmente foi um ato de coragem. No dia que eu pedi demissão, eu chorei como uma criança. E tudo, mas você não queria? Por quê? Pela visão de todo mundo, eu estava no auge. Porque eu tinha acabado de ser promovida. Tinha acabado de ter aumento salarial. Um mês. Estava dando treinamento para 1.500 funcionários. Eu tinha sido convidada pelo time de RH para poder compor o time de treinamentos. Participava da reunião da diretoria, então levava, fazia análise dos números para apresentar para a diretoria da empresa. E todo mundo falou: você é doida. Só que eu precisei desse momento de loucura, porque não é fácil você tomar uma decisão. Deixar a estabilidade do mundo corporativo com vale-refeição, saudades. Uhum. Vale-refeição,
vale transporte, convênio médico, convênio odontológico, Protegida pelas leis trabalhistas. protegida fielmente pelas leis trabalhistas, FGTS, enfim. Eu abri mão. E eu abri mão por quê? Eles não me mandaram embora, eu tive que pedir demissão. E todo mundo, você é ainda mais louca ainda. E aí, quando você precisa tomar coragem diante de uma situação dessa, existem momentos em que a gente tem muito medo. Só que, quando eu olho para o meu negócio hoje, e eu olho tudo que eu construí, onde eu cheguei, por enfrentar os meus medos, ele é o combustível. Isso é o combustível que falta para eu poder continuar seguindo em frente. Eu sei que nunca vai ser fácil, porque um dia desse eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso. Eu falei assim, para mim, as coisas são sempre mais difíceis. Eu falei, pode ser uma impressão minha, mas eu não sei o que acontece, que as coisas são sempre difíceis. Só que mesmo assim sendo difícil, eu sou mais difícil ainda. Então eu me enfrento. Eu sei das minhas limitações, sei. Só que eu sei o tanto de quilômetros que eu já percorri para chegar até aqui. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão nova, eu sempre olho para o meu ponto de partida. Eu olho exatamente para a Fatinha, que morava num barraco, com a família com 8 componentes, 8 pessoas, que morria de vontade de comer um babalu e eu não tinha 5 centavos para comprar um babalu. E hoje, o meu trabalho, o meu negócio me proporciona, se eu me der vontade de comer. Gente, eu não passo vontade de comer. Se me der vontade de comer, eu vou comer. Me der vontade de ir, eu vou. Ah, mas não importa. E aí, eu lembro que teve uma vez que o meu tio me falou assim: nossa, mas você nem olha o preço. Eu encontrei com ele no mercado, você nem olha o preço das coisas. Aí eu falei assim: se eu tiver com vontade, eu vou comer. Porque eu sei o quanto de renúncias que eu tive que fazer para estar onde eu estou. Então, enquanto a maioria estava só curtindo, eu estava acordando 5 horas da manhã e indo dormir 1 hora da manhã. Então, tomar decisão para mim, por mais difícil que seja, eu busco força nos meus momentos, nos meus piores momentos. Nos meus momentos de decepção, nas palavras que as pessoas me disseram, nas frases que me disseram que eu não ia conseguir, que eu não seria ninguém, que eu não chegaria a lugar nenhum. Então, hoje eu olho para mim e eu me orgulho da minha trajetória. Eu me orgulho de tudo que eu construí, pautado nas decisões mais difíceis possíveis que eu tive que tomar. Estou onde eu gostaria de estar? Ainda não, mas eu estou bem mais perto de quando eu comecei. Isso eu tenho plena convicção. Então, lidar com decisões, principalmente no momento que está o meu negócio hoje, tem horas que é bem difícil. Mas quando você está num círculo, você tem círculos de amigos, igual o nosso, que a gente pode sentar e pedir uma opinião. Amiga, vou fechar um contrato assim assado. O que eu não posso deixar passar? E aí aí vem você e fala, vem outra e fala, faz isso. Olha esse ponto. Não deixa de olhar para essa cláusula. Se atenta para isso. Eu estou vivendo um momento do meu negócio que, se você me pergunta, você imaginaria viver o que você está? Você imaginaria estar vivendo hoje o que você está vivendo? Não, porque eu nem sonhei com isso. Eu não sonhei viver o que eu vivo hoje. O máximo que eu queria era eu nunca quis trabalhar para mim. Eu queria ter um bom emprego e trabalhar numa boa empresa. Ponto. Tive um bom emprego e trabalhei numa boa empresa. Ponto. E foi ali, só que o ambiente, ele nos impulsiona a tomar essas decisões. Sim. Porque quando eu pedi demissão, os meus colegas do CLT, eles só focavam no CLT, em procurar um outro emprego, procurar ganhar mais. Até eu me envolver com mulheres empreendedoras igual a você, e que impulsionava, não, foca em empreender, foca em crescer teu negócio, foca em fortalecer a tua base, foca em fortalecer teu posicionamento, foca em mostrar o que você sabe fazer.
Foque em estar com pessoas que têm sonhos e ambições semelhantes às suas. Porque aí, quando faltar a coragem para determinadas decisões, se você está plantado no ambiente certo, você ganha força. Você não sabe o que vai acontecer, mas independente do que acontecer, você sabe que você vai dar conta. Que não importa o problema que surgir, você vai resolver. Vai ter umas noites que você vai ficar sem dormir? Vai. Uhum. Vai ter umas horas que vai dar vontade de você arrancar o cabelo e você vai se perguntar assim, por que eu escolhi essa profissão? Vai. Só que quando você olhar para as pessoas à sua volta e você enxergar que você consegue realizar o sonho delas, por menor que seja, que você consegue reservar uma tarde para sentar e tomar um café com a tua mãe, que você consegue reservar um horário para sentar com seus filhos, para assistir uma série, uma sessão da tarde, aí você vai ver que vale a pena. Tudo vale a pena. Sim. E eu já vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu acho que vai casar muito com o que você falou agora no final. O que era sucesso para a Paty daquela época e o que é sucesso para a Paty de hoje? Para a parte daquela época, o sucesso era ter um emprego. A Fati que começou em 2005, ela não queria trabalhar, tá? Preciso deixar claro isso. Ali ainda ela não queria porque ela não se sentia pronta para poder ir para o mercado de trabalho. Só que ela sempre teve claro uma informação. Ela não queria trabalhar de auxiliar de produção. Nada contra quem trabalha, mas não era um emprego que eu queria. Então eu já sonhava trabalhar numa empresa. Eu já sonhava trabalhar no escritório, sentadinha, bonitinha, assim. Sempre foi meu sonho. Então, o sucesso era ter um emprego em que eu ganhasse bastante dinheiro. E quando eu falo bastante dinheiro, não é bastante assim, sabe? Hoje, para a parte de hoje, não é bastante. Estabilidade, né? Isso, exatamente, porque o meu primeiro emprego eu ganhava R$ 300, meu primeiro salário. Então, se eu É igual ganhasse. meu estágio, eu ganhava R$ 300 também, achava uau, que incrível. Então, isso era sucesso para ela. Conseguir comprar as coisas para comer, conseguir ir no McDonald's, Uhum. sabe? Conseguir ir no shopping pela primeira vez. Isso era sucesso para Fatinha. Eu brinco até assim, para Fatinha. Para Fati, sucesso é exatamente o que eu vivo hoje. Eu tenho a liberdade de poder estar com os meus. Eu tenho a liberdade de cuidar do negócio de outras pessoas, resolver os problemas delas que elas não sabem como resolver. Sucesso para mim é poder chegar nos ambientes em que eu posso ir hoje e por mais que eu não feche nenhum negócio financeiro, mas que eu leve conexões para casa. Que a outra pessoa fala assim: "Nossa, o teu abraço me fez me recuperar. A tua energia me trouxe alegria." Para mim, sucesso hoje é fazer conexões que geram transformações. Não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas ao qual alcançar. Isso para mim hoje é sucesso. Vai muito além do dinheiro. Sim. Eu tenho isso para mim também, assim, que as pessoas às vezes acham que para a gente ter sucesso, a gente tem que impactar, tipo, 1 milhão de pessoas, quando na verdade, se a gente está fazendo algo bom para uma única pessoa que seja, a gente já está tendo sucesso. Se a gente consegue ensinar algo para alguma pessoa que estava perdida, ou se a gente consegue melhorar o dia de uma única pessoa, a gente já está tendo sucesso. Acho que a gente já está vivendo de fato o nosso propósito. E Sim. aí, até aproveitando, né? Eu queria que você contasse também como que foi os primeiros meses depois que você tomou essa decisão, assim. Como que foi saber que talvez você não ia ter mais aquela estabilidade que você tinha, que você ia ter que fazer todos os dias, porque ninguém ia fazer por você, que você ia ter que buscar mais clientes, porque no começo a gente não tem equipe, né? A gente começa tudo sozinho, assim, e aí a gente tem que ser tudo. Então, a gente é o comercial, a gente é o marketing, a gente é tudo. E aí a nossa cabeça até explode às vezes, assim. Então, como que foi esses primeiros meses, tendo que, tipo, se encontrar assim mesmo no seu negócio? Caos. Eu sempre quis ser a dona do meu tempo. Então, eu sonhava assim, ó, quando eu não estiver mais aqui, eu vou poder acordar o horário que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, sabe? Aí, tá lá, toma. Caiu a realidade. Eu pedi demissão em agosto, então, a partir de 1º de setembro, eu já estava trabalhando só para mim. Só para mim.
E aí eu falei, e agora, o que eu faço? Os primeiros dias foi festa, né? Ah, não preciso mais acordar 5 horas da manhã, não sei o quê, Pegar trânsito. pegar trânsito. E depois? Porque a gente não foi treinadas para empreender. A gente não foi treinada para empreender. A gente foi treinada realmente assim, minha mãe sempre falava assim: você precisa trabalhar. Primeiro que minha mãe nunca quis que eu trabalhasse fora de casa, né? Não foi. Então, tipo, eu e a Sara ficaríamos em casa. Os meninos que iam para fora, ia ganhar dinheiro e ia trazer as coisas para dentro de casa. Só que desde pequena eu sempre quis ser pilota de avião. Então, tipo, já fui loucona, né? Meu sonho era ser pilota de avião. E aí, quando eu parei para observar que agora eu era pilota do meu negócio. Só que eu não sabia exatamente. Sabe a sensação realmente de estar num avião, com um painel com vários botões e você não saber que botão que você aperta? E aí eu queria tanto ser a dona do meu tempo, eu estava com ele todo assim para mim, para eu fazer a gestão dele. E eu não sabia. Ai, Por que quê? maior perigo. No mundo corporativo, você tem horário para entrar, você tem horário de almoço, você tem horário para sair, você tem lá um gestor de tarefas que tem as atividades que você precisa fazer, seus prazos bonitinho. Você tem tudo isso. E agora, para mim, trabalhando sozinha? Até chegar à etapa que eu estou hoje, em que os clientes me procuram, eu tive que semear. Então, tive que realmente bater na porta, né? Com a expressão da palavra, assim, mostrar o que eu fazia. Até eu entender que nem tudo são flores. Então, eu fui estudar gestão de tempo para poder me entender, me encontrar, para entender que, para além da FAT contadora, tinha a FAT esposa, a FAT filha, tia, irmã, a FAT FAT, FAT amiga. E quais eram os outros papéis dentro desses papéis, quais são as atividades que eu preciso fazer? Porque o que começou a acontecer? Atropelo de papéis. Uns ficando lá para o fundo, então, tipo assim, quanto mais fundo fica, menos você tem acesso, menos você dedica. E isso foi eu que prezo sempre pela excelência, fui ficando bem irritada. Porque eu estava deixando amigos de lado, parentes, o próprio esposo, a ponto dele falar: posso marcar um horário na tua agenda? Como que eu faço? Ali foi realmente um chacoalhão que eu recebi. Eu precisava gerir melhor meu tempo. E eu fui estudar, mergulhar de cabeça sobre gestão de tempo. Hoje, eu sou a louca da agenda. Então, assim, eu sou realmente, assim, vidrada em organização, em agenda. Então, é tudo coloridinho. Então, se alguém vai querer falar, a gente pode fazer tal coisa, deixa eu olhar aqui primeiro na minha agenda. Porque antes disso acontecer, eu marcava 2, 3 consultorias na mesma hora. Quem E aí, nunca? quem nunca? E aí, aqui a bochecha queimando. Meu Deus, como que eu vou desmarcar com um? Né? Deixa eu ver aqui com quem que eu falei primeiro. Até eu entender que para eu ter controle do meu tempo, eu precisava, de fato, entender cada segundo dele, o quanto que ele era valioso para mim. Porque o tempo você não recupera. Então, o tempo que você perde, você perde. Então, a minha virada de chave neste sentido foi justamente querer ser a dona do meu negócio, me tornei a dona do meu negócio, perdi a rédea do como cuidar, puxei a rédea de novo e falei: não, volta aqui. Isso que a gente vive hoje um dia foi um sonho. Então a gente precisa zelar pelo nosso sonho. Porque pautado no nosso sonho, tem muitos outros sonhos. E que se a gente falhar na realização do nosso, não é só o nosso agora que está em jogo. São muitos, são incontáveis sonhos que estão interligados ao meu sonho. Então, a primeira ação que eu tive que tomar nessa decisão, mundo corporativo versus empreender, foi justamente entender o meu tempo, fazer a gestão do meu tempo, entender quais são os papéis que eu exerço, quais são as atividades que estão embaixo de cada um desses papéis, para que eu não deixe nenhum deles descoberto.
eu consiga me encaixar em cada um deles, sem deixar ninguém de lado. Principalmente sem me deixar de lado. Muito bom. E já puxando nesse assunto do empreender, né? Qual que é o erro que você vê que a maioria das mulheres comete hoje quando elas começam a empreender? Porque a gente tem muito conteúdo na internet, hoje a gente tem muitas empresárias que falam que, né? Tanto para quem já está no nível mais avançado, quanto para quem está começando, mas a gente sabe que ainda assim as pessoas cometem muitos erros. Às vezes porque não querem parar para aprender, o que é extremamente necessário quando a gente fala de empreendedorismo, às vezes porque caíram numa mentoria ou com uma pessoa que, assim, só fala que sabe, mas não sabe. Então, na sua visão hoje, né, você tem muitas mentoradas também, qual que é o maior erro que as empreendedoras cometem quando elas começam? O maior erro é elas desprezarem o conhecimento, a bagagem de conhecimento que elas têm. Porque todas nós temos experiências profissionais distintas. Sim, eu vejo Cada uma muito isso de também. nós trabalhou numa empresa diferente, trabalhou num cargo diferente, teve demandas diferentes. E quando você olha para a tua trajetória, você tem um diferencial que a outra do teu lado não tem. Sim. Só que daí o se comparar, o ficar sempre olhando para a grama do vizinho, ao invés de olhar para o lado de dentro da tua casa, faz com que você se perca de você. Então você esquece a tua essência e você passa a viver o que o outro está fazendo. Só que o que o outro está fazendo está funcionando para ele porque ele tem a trajetória dele, ele tem a bagagem profissional dele. E você está tentando copiar. Sim. E esse tentar copiar faz com que você esqueça de quem é você. E quando você esquece de quem é você, nem as pessoas te encontram. Então, o maior erro é justamente esquecer de você. Se colocar também em mesas de pessoas que nem têm a vivência real, sabe? São pessoas que realmente deu um Ctrl+C, Ctrl+V no coleguinha. Uhum. E quando você aprende, esse foi um dos erros que eu cometi, inclusive. Então, para mudar isso, principalmente para quem está começando agora, é justamente você olhar para a tua trajetória, anotar tudo que foi de positivo em cada trecho da tua jornada, tudo que e guardar esse daí, você põe de um lado, põe de um lado. Aí você vai pegar tudo que foi de negativo nessas suas experiências profissionais, vai pôr do outro lado. Então, se é negativo, como que você faria? Então, você vai colocar do outro lado. Então, isso é negativo, como que eu faria? Eu faria dessa forma. Sem perceber, você está construindo a tua metodologia única de trabalho. Que é algo que é... Nem sei se tem essa palavra, tá? Incopiável. Porque as pessoas, elas não conseguem copiar. Sim. Elas não vão conseguir adaptar. Então, é focar justamente no que a gente já divide bastante tempo, né, Vivi? Na trajetória. Então, para evitar cometer o erro de ser Ctrl+C, Ctrl+V, é olhar para a tua história, valorizar mais a tua história, a tua experiência profissional, a tua jornada até aqui, e não esquecer jamais do dia 1 que te fez começar. Isso precisa ser diariamente lembrado. Escrever na testa, se precisar. Porque não é fácil. Não é fácil, é difícil. Mas cada um escolhe o seu difícil. Então, quando uma mulher está querendo empreender, eu sempre vou lembrá-la de... Lembra do teu dia 1? Foi o que eu aprendi com outras pessoas. Muito bom. Concordo em tudo, porque eu vejo que as pessoas se enfiam ali em ambientes que às vezes a pessoa fala que sabe e não sabe. E aí você às vezes entra em mentorias, você vai parar em grupos de negócio que na verdade as pessoas vão te sugando ao invés de te colocarem para cima. E essa semana eu estava conversando até com uma amiga minha que também empreende, e ela comentou justamente sobre isso, assim, que as pessoas elas sugam, mas elas não querem dar nada em troca. Então você só quer aproveitar do ambiente, mas você não quer passar o seu conhecimento ali porque você tem medo de que as pessoas vão te copiar, ou que vão pegar o que você, né, sabe ali Sim. também. Tem muito isso, a gente sabe que tem, né? E eu queria que você contasse
de um ambiente que impulsiona as pessoas, de um ambiente que coloca as mulheres para cima, que é um projeto muito legal, que é a Mansão Eminente. Eu queria que você contasse como foi, que teve a primeira edição, né? Eu participei, não vou contar aqui, vou deixar a Fátima falar um pouquinho de como foi. Mas eu queria que você contasse, porque está ligado ali com a sua mentoria, e que foi um projeto muito legal também, que colocou as mulheres ali para cima, não só falando da questão da mentoria, que era um momento para elas se Sim. encontrarem, para elas, né, conseguirem ter ali mais prática, mas que foi um projeto que, para quem estava de fora, também serviu para impulsionar, sabe? Para pensar assim, nossa, acho que eu queria estar num ambiente assim, acho que eu queria estar com mulheres assim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho porque, na minha visão, tá? Foi um evento onde a gente não teve ego, sabe? Onde a gente não teve ninguém acima de ninguém. Foi um evento onde todo mundo conseguiu mostrar a sua própria essência. Foi um evento, né? Um momento ali que a gente estava juntos, onde ninguém ficou se engessando do tipo, ah, eu não posso falar isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso usar tal roupa, eu não posso fazer, sabe? Então todo mundo foi muito 100% verdadeiro mesmo. E foi um ambiente onde a gente conseguiu se desligar, ao mesmo tempo que a gente produziu conteúdo, ao mesmo tempo que a gente aprendeu. Então, eu queria que você trouxesse a sua visão aí como a mentora, né, idealizadora do projeto, para que as pessoas entendessem um pouquinho do que é a mansão. A Mansão Eminente, ela foi idealizada em 2024 para 2025. Eu coloquei no meu mapa dos sonhos, porque eu sempre amei reunir pessoas. E Sim. eu reúno um grupo de amigos meu desde 2015, que foi uns amigos da dança. E aí eu quis trazer isso de conectar as minhas mentoradas. Então, seria um momento realmente exclusivo para elas, para que elas pudessem celebrar tanto que aconteceu no final do ano, né? Para poder celebrar tudo que viveu ao longo de 2025. A Mansão Eminente, ela é um ambiente para mulheres que elas queriam realmente, de fato, uma conexão real, um desligar realmente do mundo externo e focar nelas, que são a peça mais importante. Foi um ambiente restrito, em que eu levei as palestrantes, inclusive você, são pessoas do meu convívio e que eu valorizo e que enxerguei em cada uma a peça fundamental para complementar tudo que tinha de experiência dentro da mansão. A mansão, ela não é um evento como alguns que eu já participei, porque cada uma das minhas mentoradas, elas passaram por um processo seletivo para poder fazer parte da mentoria Eminência, que é o ambiente das mulheres contadoras que querem se tornar notável, ser referência, ocupar o lugar de destaque que são só delas. E quando eu desenhei isso, eu imaginei realmente um ambiente mais de descontração, tanto que elas tiveram acesso à mentora delas de uma maneira, uma das skins que elas nunca viram, entende? Então, assim, quem foi, viveu, porque eu fui eu o tempo inteiro. Para além da mentora, eu fui a Fati. Às vezes a Fatinha também foi ali. E eu queria um momento realmente de mais conexão com elas. Sem essa questão de barreiras. Então, na chegada, eu já disse, eu não quero ninguém aqui atuando, eu quero todo mundo sendo verdadeiras. Eu quero que vocês realmente não se limitem, que vocês vivam a experiência que vocês vieram viver, que vocês esqueçam do mundo lá fora, que vocês se conectem uma com as outras, que vocês entendam quais são as histórias por trás das pessoas que estão aqui dentro, que vocês enxerguem uma outra. Para além do digital, das telas, é uma outra. Então, dores, superações, vitórias, derrotas, decepções. Então, quando eu olhava de longe nas janelas de tempo que tinha para se conectar e via elas conectando com as palestrantes, se conectando com elas mesmas, virando a noite, inclusive, né? Virando a noite com pique que, meu Deus, que coisa. Ali, para mim, foi a minha realização. Porque eu percebi que aquele ambiente, ele foi realmente consagrado para que todo mundo que foi não saiu da mesma maneira que entrou. Eu, inclusive, fui uma delas.
Então, assim, para além, é um ambiente em que eu deixei claro que os nossos princípios e valores, todas que estavam lá eram conectados, princípios e valores, todas que estão na mentoria Eminência, porque eu falo que não é um ambiente para qualquer um. Porque é um ambiente em que eu foco para ensinar contadoras a prática do dia a dia da contabilidade. Eu falei um pouco da minha trajetória profissional, não dava para falar muito, né? O tempo que a gente tem aqui é realmente limitado. Mas tudo que eu ensino para elas não é com base em achismo. Ah, porque eu ouvi o fulano falar. Não, é convivência, é com prática. Então, eu sei que o conhecimento que eu tenho, as contadoras precisam, mas não são todas que merecem. Então, por isso que eu faço esse filtro. Então, para estar na mansão, requisito principal é ser mentorada. Ou ser uma profissional que se destaca igual a você, que é do meu círculo, e que vai ter realmente, assim, em que as minhas mentoradas serão privilegiadas de poder sentar para aprender contigo. E, inclusive, a Mansão 2 já está aqui, ó, a todo vapor. Depois eu te conto a data para você já travar de novo. Mas foi um dos melhores projetos que eu já desenvolvi na minha vida todinha. A mentoria Eminência, ela nasceu na formação Seja Mentora. E quando eu estava trabalhando na antecipação dela, eu já tinha sido guiada por Deus para poder falar que era ambiente igual a esse ainda não existe na contabilidade. E aí eu falava, né? Mas assim, mas depois da mansão, isso ficou muito claro. Tanto que até quem não é contadora queria fazer parte. Pois é, por isso que eu trouxe isso, porque para as pessoas que estavam de fora, eu recebi muitas mensagens, até hoje, às vezes eu abro caixinha, enfim, as pessoas mandam, ai, como que foi? Ai, conta mais. Então, assim, para as pessoas que estavam de fora, também teve aquela coisa de, nossa, queria estar lá com elas, né? Mas, putz, e agora? Não consigo. E aí, já aproveitando que a gente está falando até de evento, de mulheres e tudo mais, no meu evento, eu não queria que fosse algo só sobre mim, né? Eu sempre trouxe isso, assim, que as pessoas perguntam, como que você teve a ideia de fazer um evento? Não fui eu, na verdade, foi Deus, porque foi uma coisa que ele me mostrou. E aí, desde o início, sempre foi muito guiado por Deus, assim. E aí, na minha cabeça, eu tinha uma ideia principal e tudo mais, só que no meio do caminho, Deus me mostrou de uma outra forma e falou para mim que não era, né, não era sobre mim, que eu tinha que colocar outras pessoas ali comigo também. E eu não sei se você escuta isso também de algumas pessoas, mas assim, quando eu trouxe pessoas para cima do meu palco, e aí o que acontece? As pessoas acabaram passando mais tempo em cima do palco do que eu. E eu escutei isso de muitas pessoas, do tipo, nossa, mas o evento era seu, por que você colocou outras pessoas no palco? Nossa, mas as pessoas tiveram mais tempo de destaque do que você. E eu escutei muito isso, e até quando eu fui chamar pessoas para estarem ali como embaixadoras, ou enfim, para estarem ali no evento como convidadas, tiveram pessoas que falaram assim: ah, nossa, a ideia é super legal, mas eu não divulgo outras pessoas. Ah, e a ideia é super legal, mas assim, eu não divido o momento, juro para você. Então, assim, eu queria que você trouxesse essa sua visão, porque eu sei, e eu sei como que você é, eu sei no que você acredita, só que ainda existe um problema muito grande dentro do mercado de mulheres que simplesmente querem estar nos ambientes, querem ter destaque, mas não ajudam as outras ou não querem estar no ambiente se destacando junto com outras pessoas. E eu tenho um lema assim para mim, que é o seguinte: a partir do momento que você sobe e você sobe com outras pessoas junto, faz muito mais sentido. Não porque você vai ser a pessoa incrível que está ali e está levando outras pessoas para o destaque junto, mas porque você está vivendo de acordo com o seu propósito. E eu queria que você trouxesse isso, porque quando eu fui na mansão, eu lembro que você falou assim para mim, ó, não precisa ficar, tipo, no seu canto, porque o evento é meu, tipo, o evento é de vocês. Então, assim, para mim isso foi uma coisa que eu até comentei depois com as meninas ali no porque tem muita gente que quando faz evento não quer que os outros se destaquem. E, de fato, tem coisas que a gente tem que fazer, né? Tipo, não vou chegar lá e fazer um pitch da minha mentoria, do meu produto. Mas, assim, tem ambientes em que as pessoas chamam as outras para irem, tipo assim, não, você é lá no seu canto, eu aqui, o evento é meu e, tipo, você não pode brilhar junto comigo. E na mansão, essa fala sua do tipo, o evento é de vocês, pode se soltar, pode ser você.
pode interagir com as mentoradas, tipo, pode estar ali junto com elas, para mim ficou muito marcado. E eu comentei isso várias vezes, até em stories, falei isso algumas vezes. Então, eu queria que você trouxesse essa sua visão, porque eu acho que você tem muito para ensinar para outras empresárias também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre criar os ambientes onde as mulheres realmente se apoiam 100%, sobre estarem, porque eu vejo que você é uma pessoa que, em toda oportunidade que você pode ter de levar outras pessoas junto com você, você leva, e de todas as oportunidades que você tem de estar apoiando outras pessoas, você também tá. Claro que as pessoas que estão ali com você que merecem isso, mas assim, eu vejo que você é uma pessoa que coloca muitas outras para cima e que se faz presente ali também. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão também. Primeiro que, assim, ninguém consegue... Quando você olha para uma constelação, a constelação não é feita com apenas uma estrela, são com várias. Uhum, Então, quando você tem mais pessoas para brilhar contigo, o brilho é mais forte, ele ilumina sim. mais. E quando você entende de que o que você tem, só você tem. O que eu tenho, só eu tenho. Só que se eu tenho, você tem, nós duas temos. Muito Existem, mais. eu costumo dizer que, assim, se eu sei, quem está comigo sabe. Ponto final. Então, quando você, geralmente, esse tipo de pessoa pensa muito no individualismo, sabe? E aí, às vezes, é fruto dos ambientes em que viveu, que os ambientes em que se colocou. Ou às vezes é realmente a picaretagem mesmo e tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que quando você entende de que você não está fazendo para você, tudo que você está fazendo é para o outro, mas por trás do outro existe Deus. Então, minha mãe me ensinou: fazei aos homens como se estivesse fazendo para Deus, biblicamente falando. Sim. Então, eu quero chegar lá, olhar para o lado e ter mulheres que têm princípios e valores similares aos meus. De que adianta eu chegar lá com a taça pronta para brindar e não ter ninguém para fazer o tchim-tchim comigo? E ao longo da nossa trajetória, a gente vai aprendendo a selecionar quem de fato merece a nossa companhia, quem de fato merece sentar para poder aprender com a gente. E às vezes também eu trago, Vi, que essas pessoas que falaram não, que não divulgo, é porque realmente ela é a resposta daquela tua oração: me livrai-me do mal. Deus ouve coisas que a gente não ouve. Sim. Então, hoje, eu já era seletiva e eu me tornei ainda mais. Então, assim, eu sempre vou ser aquela pessoa que vai chegar nos ambientes e vai tentar elevar o clima, vai tentar elevar a outra pessoa. Eu não quero ninguém triste do meu lado. Eu quero as pessoas felizes. Vai ter um momento de chorar, mas já é de emoção. É pra gente se emocionar uma com as histórias das outras. Mas, sobretudo, é para sempre celebrar. O que eu mais foco cresce. Então, eu vou focar em estar com mulheres que querem crescer. Eu vou focar em estar com mulheres que querem expandir. Eu vou focar em estar com mulheres que valorizam a sua trajetória, que valorizam a sua história. Sim. Porque, no fundo, quando chegar a hora de chamar a nossa senha, as pessoas vão se lembrar de como a gente fez ela se sentir na nossa presença. Elas não vão se lembrar do tempo que você deu de palco. Elas não vão Sim. se lembrar do tempo que você deu para elas dar uma aula na tua mentoria. Não, elas vão lembrar. Eu estive no evento da Vivi e aquele sorriso dela me abraçou. Aquela simplicidade em pedir. Estava lá, estava com a roupa, tava precisando ser costurada. Eu fui lá, sentei, costurei. É isso que fica marcado. As coisas que não deram certo, a gente esquece. A gente não guarda. Nós vivemos numa época em que a nossa memória está indo com Deus direto. Uhum. Só que existem coisas que marcam. E essas coisas que marcam estão justamente em como a gente trata as pessoas que estão à nossa volta. Independente do retorno financeiro, independente do retorno de visibilidade que aquela conexão vai te trazer. É você entender que nas suas mãos tem um propósito.
Se você deixar de cumprir com o teu propósito, Deus há de levantar outra pessoa para cumprir o que precisa ser cumprido. Ele vai levantar. Só que o que ficou para você fazer, você vai ter que dar conta. É a história dos 10 talentos. Quem recebeu um foi lá, enterrou e falou assim: ah, não, vai que esse aqui se perde. E quando chegou a hora de prestar contas para o mestre, servo mau e infiel. Afasta de mim. Ou seja, até Deus, que é o ser perfeito, ele confia nas nossas mãos para ir realizar e granjear e aumentar. Então, nada do que vem nas nossas mãos é para ficar só com a gente. É Pois para é. multiplicar. É para gerar mais impacto, mais transformação. Então, hoje, eu dou graças a Deus por quem só passou pela minha vida. E sabe o que eu foco? O que ela me ensinou? Porque todo mundo tem algo a ensinar. Toda situação, por mais ruim, caótica que seja, ela vai te ensinar a como não fazer, a como não ser. Então, isso traz uma leveza e menos cobrança, menos mágoa no coração. Então, tudo bem, não tem problema. Lembra? Pode estar um caos. Olha o caos. É isso. Muito bom. E para a gente, né, estar em ambientes onde as pessoas estão todas ali na mesma sinergia é muito bom. E aí as pessoas de fora, às vezes, elas não entendem, porque rola aquela coisa de, ai, mas será que elas realmente estão se apoiando de verdade? Sabe? E Só aí, a às gente vezes, sabe que o apoio é realmente genuíno. e eu sempre falo, gente, é os ambientes realmente que você frequenta. Então, assim, se você está num ambiente onde as pessoas estão te sugando, onde as pessoas não se apoiam, onde as pessoas não querem saber de ver os outros brilhando, saia. Sai fora. Sai, porque, assim, isso só vai te travar e cada vez mais as pessoas vão se desmotivando por outras que estão ali falando na orelha delas, sabe? Exato. Então, até para a gente selecionar também os eventos que a gente vai de pessoas que nem são conhecidas nossas também. Sim. Então, eu estou muito mais seletiva nisso, de 2024 para cá, porque às vezes a gente vai em eventos que realmente é muito assim, só venda, ou só ego, ou tipo assim, um povo lá num canto, outro aqui no outro canto, Só as e assim, panelinhas. sendo que, gente, não, quando a gente se junta todo mundo, não só falando de conhecimento, mas eu acho que assim, de energia, de propósito, quando a gente senta todo mundo realmente numa mesona assim, e cada um vai colocando a sua parte, é a Janina. mesma coisa de um trabalho de escola. Quando o grupo todo está junto e vai fazendo, o negócio funciona. O Então, resultado é em conjunto também, né? Não é individual. A sim, colheita acaba sendo para todos. e o momento de todo mundo também chega, as pessoas esquecem desse detalhe, assim. E eu vim de ambientes onde a gente fazia muitas coisas em grupos, né? Então, é sempre você olhar, eu tenho o meu melhor, a pessoa tem o melhor dela, e se a gente se unir, então a gente tem uma coisa assim, muito incrível. E Muito vamos. top, muito Aham, power, muito eminente. muito eminente. Power Então, eminente. ó. E aí, assim, eu quis trazer isso porque às vezes a gente posta as coisas e a gente recebe ali e as Percebe? pessoas não entendem. E as Não. pessoas não têm noção do bastidor. E eu queria que a gente trouxesse isso de uma forma mais aberta aqui para que as pessoas conseguissem entender que não é nem sobre a Não vai gente, apagar, não não é sobre apaga o brilho uma da amizade, outra. Não apaga o brilho uma da é outra. sobre propósito no É, final, sabe? É sobre como que a gente pode fazer com que as outras pessoas se sintam mais felizes, com que as outras pessoas aprendam. E é muito maior do que a gente, sabe? Eu falei isso lá no evento, falei isso depois. É muito maior que a gente, é. sabe? Quando Deus planta a A sementinha, semente não é. O negócio é para expandir mesmo e é além da aquela, gente. eu costumo dizer que é aquela semente que é uma única semente em que ela gera 100 frutos. Sim. Sabe o 100 por um? É isso. Muito bom. E eu espero que isso entre agora na cabeça das mulheres também que estão aqui ouvindo a gente e que a gente consiga construir mais ambientes que realmente impulsionam as outras mulheres e que realmente façam sentido no crescimento. E antes da gente encerrar, eu sempre peço para as convidadas deixarem um conselho no final. Para empreendedoras, para quem está no CLT, para as mulheres em geral, que são nosso público-alvo, né?
Então, eu queria que você deixasse o seu conselho também, não necessariamente sobre uma coisa em específico, Sim. mas um conselho que funcione para as mulheres que estão aqui ouvindo a gente. Primeiro, tenha o compromisso contigo no mesmo, aquele mesmo compromisso, aquela mesma euforia do dia 1, você precisa ter ela diariamente. Se for difícil para você se lembrar, escreva. Escreva e deixa num ambiente visível, no espelho, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, onde você mais vê, vai. Porque é este compromisso que vai te levantar nos dias que faltar motivação. Porque não são todos os dias que a gente acorda motivado. Mas nesses dias que a gente acorda com a reguinha da motivação lá embaixo, lembre-se do que te fez começar. E faça diariamente um potinho da gratidão. O que é esse potinho da gratidão? Se habitue pelo menos escrever pelo menos um post-it, um bilhetinho, um motivo pelo qual você é grato naquele dia, algo que aconteceu. Porque nesse dia que faltar a motivação, você vai sentar, vai pegar esse potinho e você vai ler. Tantas quantas vitórias você já recebeu ao longo da tua vida para você desistir no meio do caminho. Quando você fizer isso, você vai entender que tem a passagem na Bíblia que fala daquela mulher que Deus falou para ela ir lá pegar vasilhas emprestadas, para que ela pudesse ser abençoada. Pegou vasilhas emprestadas, enquanto ela teve vasilha, o azeite não parou. O azeite são as bênçãos, são as vitórias das nossas vidas, são as conquistas. E às vezes a gente vai precisar dividir com o colega do lado. Então, tem uma frase que eu vi essa semana que vai bem dentro disso, que foi inclusive meu irmão que me mandou, e que essa frase, ela fala mais ou menos assim, que eu poderia dizer que eu estou vivendo um sonho, mas na verdade, eu fui buscar as vasilhas que Deus me orientou, e ele multiplicou o azeite. Então, lembra-se disso. Pode ser que você ache que esteja vivendo um sonho, mas na verdade, são frutos da tua obediência, que estão te proporcionando estar aonde você está hoje, conquistando o que você tem conquistado, vencendo os desafios que só você e Deus sabe que você vence diariamente. Mas é porque Deus, ele te capacitou exatamente para viver tudo isso que você está vivendo hoje. Então lembre-se que tudo o que você precisa para este tempo já está em tuas mãos. Então para de querer enfeitar o palhaço. Ó, pega esse conselho aí. Muito bom. E esse foi o episódio mais longo do podcast. Para variar. Não, mas foi muito bom. E eu queria te agradecer por ter topado, por ter aceitado participar do projeto, por estar sempre ali me impulsionando, por estar sempre me apoiando, por ser presente. Então, eu fiquei muito feliz quando você topou. E eu queria que a gente falasse não só sobre a sua história, mas que a gente conseguisse inspirar outras mulheres também. E eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer isso. Então, muito, muito, muito obrigada por ter feito parte do episódio. E não só do episódio, mas da minha vida, porque você esteve presente em muitos momentos importantes. Então, Liderança Wonder, meu evento, em muitos momentos que foram marcantes na minha vida, você estava lá também. E fazendo parte disso, não só na sua função, mas muito além dela. Então, deixo meu agradecimento aqui não só pelo episódio, mas por tudo mesmo. E eu acho que as pessoas precisavam te ouvir. Eu sempre falo isso, que assim, você tem muito para ensinar e para inspirar outras mulheres também. Então, que bom que você topou, que bom que você veio aqui, que bom que você participou. E que bom que a gente conseguiu levar mais conhecimento para outras mulheres, mais inspiração. Então, espero que você tenha gostado também de participar, porque fiquei muito feliz. Eu amei receber o convite, mas eu amei ainda mais participar desse teu projeto. Eu falo que existem conexões que elas são conexões para além do digital e a nossa é uma delas. Então, ver a tua audácia em desbravar, sabe, caminhos, de limpar, assim, sabe, você enxerga, como que eu te enxergo, tá? Pensa num matagal,
sabe? Daqueles que tá com os matos assim, tipo, bem alto. E a pessoa que está desbravando, não importa o que vai vir pela frente. Só que você sabe que você vai conseguir chegar do outro lado porque você acredita muito no que você faz. Então, assim, você passa uma força gigante para a gente que está do outro lado. Então, eu não poderia deixar falar um não para esse projeto. Então, desde o começo, a gente te impulsionou para que você tivesse. Mas eu falo que os amigos de verdade, eles continuam ao nosso lado, principalmente quando as coisas estão dando certo. Sim. Porque é fácil você encontrar pessoas que chorem contigo, que as pessoas se compadecem uma pelas outras. Mas te ver vencendo e ainda continuar do teu lado, continuar te impulsionando, essas são as verdadeiras amizades. Então, assim como você falou que eu sou sempre presente contigo, você também está sempre presente. Então, fechei um dos meus maiores contratos até agora e você fez parte. Me instruindo, me dando os toques. Então, assim, você está sabendo, inclusive, agora, que deu certo. Deu certo. E não teria dado se eu não tivesse tido essa conexão contigo, né, com a Cami, através ali da Wonder. Então, assim, são conexões que são conexões genuínas e que a gente leva para além do digital, para além do mundo business, digamos assim. A gente leva para a vida. Então, eu sou extremamente feliz e honrada por ter no meu convívio uma mulher tão poderosa quanto você. Pequena na estatura, eu sempre te falo isso, jovem na idade, mas com uma trajetória que impulsiona muitas mulheres. Você consegue trazer o melhor que a gente tem dentro da gente e com o teu jeito simples, com o teu sertanejo da vida, com o teu mundo country da vida, sabe? Com o teu profissionalismo fora do normal. Então, eu peço para que Deus continue te instruindo, ora para que Ele continue te capacitando para continuar desbravando esse mundo, desviando das antas, porque elas vão surgir, tá? Não são poucas. Elas não são poucas, mas lembre-se de uma coisa: o propósito que Deus colocou nas tuas mãos é muito grande. Você já gerou muitas transformações, mas ainda são pequenas perto das transformações que você vai gerar. Então, não tenha medo. Só continue firme no teu propósito, porque você não faz o que você faz só porque você é muito linda. Outro código da mansão. Mas você faz o que você faz porque é um propósito que Deus colocou nas suas mãos. E você vai continuar semeando cada sementinha que você plantar, crendo que as transformações virão. Tem delas que você nem vai saber, que Deus não vai te permitir saber. Mas tem outras que você vai saber. No momento oportuno, você saberá, porque Ele não te deixará ficar no escuro. Então, lembre-se que você é a luz, que você nasceu para brilhar, independente se for para brilhar sozinha ou brilhar acompanhada, o teu lugar é um lugar eminente, é um lugar de destaque. Você nasceu para ser uma mulher power, você nasceu para ser uma mulher eminente. E é isso que você tem que continuar fazendo, independente do que as outras pessoas disserem. Nossa, eu vou chorar, gente. Nossa, fiquei muito feliz. Esse foi um episódio muito especial para mim. Eu até comentei com a Gil também no episódio dela, né? Que a gente tem uma ligação muito forte. Então, trazer vocês aqui é meio que como se as pessoas tivessem uma extensão de mim também ali com elas. Então, eu fico muito feliz. Eu fiquei até emocionada agora também. Não vou chorar, gente, pra não borrar minha maquiagem. Mas fiquei muito feliz que você topou, fiquei muito feliz com essa participação. E eu espero que, para quem ouviu a gente até o final, assistiu a gente até o final, tenha tocado ali no coração também e tenha sentido um pouquinho da gente ali com elas e um pouquinho de Deus também ali com elas, que é algo que a gente fala muito também. E para quem ficou aqui até o final do episódio com a gente, para quem assistiu até o final, porque esse foi o episódio mais longo, mas porque a gente tem história para contar, né, gente? Exato, é muito. Então, o nosso muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Se você assistiu, se você se identificou com o que a gente falou, compartilhe também com as suas amigas, manda ali no grupo das amigas, manda no grupo ali de network, para que as pessoas assistam também, escutem, tanto no YouTube quanto no Spotify. E deixem o comentário de vocês também, compartilhem um trechinho que vocês mais gostaram nas redes sociais que a gente quer ver depois.
Muito obrigada por terem ficado até o final e até o nosso próximo episódio.